Bom dia, meus amigos. Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Continuar aqui falando sobre a ditadura de Hitler na Alemanha. Tá bom? Primeira questão, vamos começar logo aqui com reforma agrária. O que vem a ser a reforma agrária? Conjunto de medidas jurídicas e econômicas que visam melhorar a distribuição das terras cultiváveis, tornando a propriedade, a posse e o uso da terra acessíveis a um número maior de pessoas e famílias, certo? Com isso a gente já faz aí nossa primeira questão. Nossa segunda questão está mais aqui à frente um pouquinho, tá? Vamos lá. Ditadura de Hitler, né? Ditadura hitlerista. Em 1933, Hermann Göring, chefe das SA, criou a Polícia Secreta do Estado. Era a Gestapo, certo? Em 1934, com a morte de von Hindenburg, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer, que era o guia condutor. No campo econômico, desenvolveu as indústrias de base, ferro, aço, máquinas, né? Investiu em obras públicas e estimulou as fábricas de armas, diminuindo com isso o desemprego. Mas, ao mesmo tempo, ele não cumpriu nenhuma das suas promessas ao povo. Os salários foram congelados. A reforma agrária, que foi o que a gente viu, né? O governo pega algumas terras que estão lá improdutivas, que ninguém cultiva, compra e distribui para o povo que quer trabalhar, né? Chamados sem terras. A reforma agrária não saiu do papel e os trustes, como o do grupo Krupp, ganharam maior liberdade para agir, certo? São aquelas velhas promessas de políticos, né, que não cumprem. Sob o comando de Hitler, o Estado nazista tomou uma série de medidas discriminatórias contra os judeus. E aí você agora vai fazer a segunda questão, certo? Cite 2 exemplos de medidas discriminatórias contra os judeus. Aí você vai ver, ó, em 1933, o namoro e o casamento entre judeus e arianos foram proibidos por leis. Os arianos, quem são? São os alemães, certo? Os funcionários públicos judeus foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde também. E os estudantes judeus, eles foram obrigados a usar o número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades. O que foi que aconteceu em 1936? Os judeus foram expulsos do exército. Em 1938, os judeus foram obrigados a usar um documento de identidade e passaporte especial. E o seu patrimônio foram bloqueados. Os bens, né? E o dinheiro, o capital. Em 9 de novembro de 1938, os militares nazistas, vestidos à paisana, eles promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, que ficou conhecido como Noite dos Cristais, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças. Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas. Sinagogas é o templo dos judeus, tá? Como se fosse a igreja, né? Foram incendiados e milhares de judeus foram presos e mandados para os campos de concentração. Certo? Nessa fotinha aqui, ó, a gente vê aí a propaganda que tinha na Alemanha, né? Contra os judeus, antissemita. Aí você vê um garoto, né? Representado como judeu, puxando as tranças de uma menina. Loura, né? Loura alemã, ariana, né? À esquerda e ao centro, as crianças alemãs zombam e fazem caretas para as crianças judias, que, sentindo-se constrangidas, deixam a escola acompanhadas de um adulto, que também é judeu. Aí você nota aí, ó, o kippah, esse chapéuzinho redondinho aí dos judeus, tá bom? Com isso aí a gente faz a primeira questão, né? O que é reforma agrária. E a segunda, 2 exemplos de medidas discriminatórias contra os judeus.